Compreenda de forma simples uma receita de óculos. Os problemas comuns na visão. Antes de explicar como interpretar uma receita, vamos explicar os 4 principais erros refrativos que você encontrará no dia a dia de sua ótica, que são miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia, bem como algumas doenças que ocorrem frequentemente, como o glaucoma e o ceratocone. A comunicação entre o médico oftalmologista e os profissionais que trabalham nas óticas é feita por códigos, números, sinais e nomes que normalmente são inacessíveis a quem não é do ramo. Mesmo médicos não oftalmologistas costumam ter muita dificuldade para entender as receitas dos óculos. As prescrições de óculos têm muitos códigos e números porque são padronizadas para serem mais ou menos iguais em todo o mundo. Se você receber uma receita de óculos nos Estados Unidos, França ou até mesmo no Japão, os dados contidos nela serão bem semelhantes, e qualquer ótica será capaz de entender boa parte do que está prescrito. Neste vídeo ensinaremos a interpretar uma receita de óculos comum, tenha você miopia, astigmatismo, presbiopia ou hipermetropia. As informações não servem para as lentes de contato, pois a prescrição não é igual. Até mesmo os graus podem ser diferentes. Bem-vindos ao canal Mr. Óculos. Hoje nos vamos falar sobre receitas de óculos. O que significam as siglas? As prescrições de óculos costumam vir em formulários com abreviaturas e termos previamente escritos, seguidos de lacunas em branco que devem ser preenchidas pelo oftalmologista. As principais abreviações na receita de óculos são OE, olho esquerdo; OD, olho direito; ES, esférico; CIL, cilíndrico; DNP, distância nasopupilar; DP, distância pupilar; AD, adição. Além das abreviaturas, a receita também costuma ter os termos eixo, prisma, longe e perto. Na parte escrito prisma, o médico colocará algum número somente se o paciente tiver algum grau de estrabismo, vesguice, e for corrigir o problema com óculos. Se não for o caso, essa parte da receita ficará em branco. Como interpretar a prescrição? Longe e esfera. Na lacuna ao lado do termo esfera ou viés, o oftalmologista irá indicar o grau esférico da lente, que é medido em dioptrias. Esse é o grau dos seus óculos em caso de miopia ou hipermetropia. Os graus de miopia são sempre escritos com um sinal negativo antes do número e os graus de hipermetropia são escritos com um sinal positivo. Miopia e hipermetropia são preenchidos sempre na coluna do longe. Exemplo 1, longe, esférico, OD-5,00 e OE-5,00. No exemplo acima, o paciente tem 5 graus de miopia em cada olho. Exemplo 2, longe, esférico, OD+1,00 e OE+1,20. O paciente acima tem 1 grau de hipermetropia no olho direito e 1,25 no olho esquerdo. Longe, cilindro. Na lacuna ao lado do termo cilindro ou CIL, o oftalmologista irá indicar o grau cilíndrico da lente. Esse é o grau dos seus óculos em caso de astigmatismo. O grau de astigmatismo é sempre precedido do sinal negativo e deve ser acompanhado de um valor de grau do eixo. O eixo é definido com um número de 1 a 180. O número 90 corresponde ao meridiano vertical do olho e o número 180 corresponde ao meridiano horizontal. Esse valor é calculado pelo oftalmologista durante o exame. O grau do eixo do astigmatismo define em que ponto a lente dos óculos será mais grossa. Valores de eixo próximos de 0 ou 180 graus indicam uma lente mais grossa nas bordas superiores e inferiores. Valores de eixo próximo de 90 graus indicam uma lente mais grossa nas bordas laterais. Se o paciente não tiver astigmatismo, a lacuna deve permanecer em branco. Exemplo, longe, esférico, OD-5,00 e OE-5,00, cilindro, OD-2,50 eixo centésimo octogésimo e OE-2,5. Eixo centésimo octogésimo. O paciente acima tem 5 graus de miopia e 2,5 graus de astigmatismo em ambos os olhos. A lente deve ser esférica, mas também cilíndrica no eixo meridional de centésimo octogésimo. Se você não sabe qual é a diferença entre astigmatismo e miopia, leia os seguintes artigos. Perto e esfera. Os pacientes com vista cansada, chamada presbiopia, têm dificuldade de enxergar para perto. Esse defeito de refração é comum a partir dos 40 anos. As lentes para correção também são esféricas. O grau da presbiopia é sempre preenchido na coluna indicada como perto e deve ser precedido pelo sinal de positivo.
Exemplo, perto, esférico, OD, mais 1,0 e O é mais 1,5. O paciente acima tem 1 grau de presbiopia no olho direito e 1,5 grau no olho esquerdo. DP e DNP. Além dos graus de miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia existentes na receita, os oftalmologistas também anotam um valor chamado DNP ou só DP. Essas siglas significam a distância entre as pupilas, ou distância pupilar, e distância nasopupilar. Essa medida é feita em milímetros e é muito importante na hora de montar os óculos. Alguns oftalmologistas fazem essa medida na consulta, mas outros preferem que a aferição seja efetuada na própria ótica. E quando o paciente tem miopia e presbiopia em simultâneo? Nesse caso, o paciente tem duas opções: ou ele tem um óculos multifocal com lentes progressivas, explicamos mais baixo, ou ele precisa ter dois óculos, um para perto e outro para longe. Em ambos os casos, como as lentes para correção da miopia e da presbiopia são esféricas, o cálculo do grau da lente para perto precisa considerar os graus da miopia e da presbiopia. Vamos explicar. Se o paciente tiver menos 3,75 para longe, 3,75 graus de miopia, e mais 1,75 para perto, 1,75 grau de presbiopia, a lente para perto dele será a soma desses dois valores, ou seja, menos 3,75 mais 1,75 igual menos 2,0. Portanto, se ele optar por dois óculos diferentes, o óculos exclusivamente para perto deverá ter um grau de menos 2,0 e os óculos exclusivamente para longe terá menos 3,75. O valor do grau da presbiopia nesses casos costuma ser descrito como adição ou AD. A receita seria algo como no exemplo abaixo. No caso acima, apesar de o paciente ter 1,75 grau de presbiopia, a sua lente esférica para ver de perto precisa ser corrigida pelo valor da miopia. Por isso, o resultado final do grau da lente é menos 2,0. Em muitos casos, o médico só indica o valor da miopia e da adição. Na ótica, eles fazem o cálculo do grau da lente para perto, que no exemplo abaixo seria menos 0,25, menos 2,0 mais 1,75. E quando o paciente tem hipermetropia e presbiopia em simultâneo? Nesses casos, o raciocínio é o mesmo. Para definir a lente para ver de perto, a ótica deve somar os valores dos graus da hipermetropia e da presbiopia. Por exemplo, se o paciente tem 1,5 grau de hipermetropia e 1,0 grau de presbiopia, o grau final da sua lente para ler de perto deverá ser mais 2,50, 1,50 mais 1,00. Lentes multifocais. Antigamente, o paciente com presbiopia e miopia podia ter um óculos bifocal, com a parte de cima com lente de grau para miopia e a parte de baixo com lente de grau para presbiopia. Atualmente, esse tipo de óculos já quase não é usado, pois os óculos com lentes multifocais são bem mais confortáveis. Nesse tipo de lente, a transição entre os graus de longe e perto é feita de forma progressiva, atendendo à visão de perto, visão intermediária e visão de longe de maneira gradual. O paciente não precisa ficar movimentando a cabeça para cima ou para baixo para focar no objeto que deseja. Além disso, a questão estética das lentes também é melhor, pois a transição entre os graus é imperceptível,